Vamos meditar juntos no salmo que nós lemos no início. Salmo 46. Os filhos de Coré ou de Corá, dependendo aí da sua tradução, levitas, eles compuseram este salmo junto com o salmo 47, depois da vitória sobre o rei da Síria. O rei Ezequias era o rei em Judá, e a Síria havia cercado Jerusalém. A Síria nesse momento era um exército sobremodo numeroso, e a bem da verdade a maior potência militar da sua época, e que vinha varrendo, ou como diz a expressão no Antigo Testamento, vinha lambendo a terra, no sentido de que todos os exércitos que se levantaram em oposição à Síria foram totalmente destruídos, e eles confiavam plenamente no seu poderio militar. Cercaram então Jerusalém e disseram para o rei Ezequias que se eles não se rendessem, ele e toda Jerusalém seriam destruídos. Diante disso, o rei Ezequias, um dos poucos reis de Judá tementes a Deus, buscou o Senhor, né? O texto diz que ele entra no templo do Senhor, pega a carta do rei da Síria, lê diante do Senhor e clama ao Senhor pedindo a intervenção de Deus. E o Senhor então envia um anjo, apenas um anjo, que matou 180.000 soldados assírios, e o restante fugiu, e Jerusalém foi salva, né, pela intervenção divina. O Salmo 46 e 47 resulta desta experiência, lembrando que os salmos são livros de cânticos e orações que revelam a experiência do salmista com Deus nas suas mais diversas situações e realidades da vida. E por isso ele inicia fazendo uma declaração de fé, por experiência e por revelação divina. Por revelação, porque Deus se revelou como o Pai de Israel, o Deus poderoso que protege. Na verdade, os reis levavam os seus deuses para a guerra. Israel levava o nome do seu Deus para a guerra. E com isso, vencer uma batalha era, na verdade, vencer sobre o poder do mal. Era vencer sobre tudo aquilo que estava se opondo a Deus e ao povo de Deus. Nós podemos muito bem aplicar essas realidades para a nossa vida nos nossos dias. Nós não lutamos contra pessoas hoje, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas vivenciamos batalhas, guerras, né, cujo o contexto, na verdade, é espiritual, e a realidade é de que os nossos inimigos são espirituais, que tentam nos afastar de Deus, nos fazer acreditar que Deus, na verdade, principalmente em momentos difíceis de adversidade, Ele nos abandonou, ou nos deixou, ou simplesmente virou o rosto para nós. A bem da verdade é que em meio às batalhas das nossas vidas nós vamos descobrir o quanto realmente Deus cuida de nós, o quanto realmente Ele está presente, mesmo em que em alguns momentos nós não percebemos isto. Geralmente, em momentos de batalha, de guerra, em momentos de adversidade, nós temos uma forte percepção, né, nos sentidos, nas emoções, devido às circunstâncias e o contexto ao qual nós estamos inseridos no momento de batalha. A sensação que nós temos é que estamos só, que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, que Deus se esqueceu, que Deus não lembra mais de nós. Estamos sofrendo, estamos chorando, estamos gemendo, a guerra não passa, a tribulação não passa, parece que é uma eternidade, e a sensação que nós temos é que Deus simplesmente nos largou ali no meio daquela batalha, daquela guerra, e disse assim: bom, agora eu vou passar algum tempo fora, enquanto isso você se vira, vê se faz alguma coisa aí e sai dessa situação. Não sei se só eu tive essa sensação em alguns momentos, eu creio que não. Essa é a realidade da fé. Ela está inserida nessa realidade de sentimentos e emoções quando nós estamos envolvidos em batalha. E a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender a partir desta realidade do Salmo 46 é que Deus, somente Deus, não os homens,
não as coisas, não as circunstâncias, não a nossa força, não o nosso conhecimento, não a nossa sabedoria, não a nossa maturidade, não o nosso tempo de vida, embora Deus possa usar tudo isso, mas o salmista faz uma declaração muito simples e muito clara e objetiva: o nosso refúgio e a nossa fortaleza, isto é, o nosso lugar seguro, refúgio, e a nossa fortaleza, o lugar intransponível de proteção é Deus. Somente Deus. Não há outro refúgio, não há outra fortaleza, não há outro lugar seguro, não há outro lugar de proteção senão em Deus. Mas não somente isto, Ele é socorro bem presente. A ideia da expressão aqui, bem presente, é sempre presente. E o texto diz: nas tribulações. Isso significa que são algumas tribulações, várias tribulações. Eu já passei por algumas, você também. E o texto diz: nas tribulações. As tribulações, os apertos, né, que a ideia aqui de tribulação é justamente isso: é estar em aperto, é perder todo o espaço, é ser comprimido, apertado, né? É ser pressionado. Todos nós passamos por essa realidade, vivemos essa realidade. As tribulações fazem parte da nossa caminhada com Deus, e é nelas, em meio a elas, através delas, que Deus nos mostra o quanto de fato nós dependemos dEle, e que essa dependência dEle está a favor de nós, a nosso favor, porque Ele é refúgio, fortaleza e socorro. Se tivermos que gritar para alguém, temos que gritar para Deus. Se tivermos que suplicar para alguém, devemos suplicar para Deus. É bem verdade que às vezes Ele demora a responder, e aí o nosso desespero aumenta, porque nós estamos seguindo a cartilha, nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos jejuando, nós até começamos a vir mais aos cultos, né? Porque de repente pode ser isso, essa é a causa, a razão. De repente eu não estou vindo muito, não estou participando muito, eu não estou lendo muito a Bíblia, não estou orando muito, não estou orando como deveria. Então Deus permitiu para que eu despertasse, e isso tem um pouco de verdade, um pouco também de equívoco, mas a verdade é o seguinte: que em meio a toda e qualquer circunstância, Deus continua sendo nosso refúgio, fortaleza e o nosso socorro. E o salmista então, ele vai desenvolver a partir do verso 2 essa realidade. Ele diz assim: portanto, verso 2, ou por esta razão, por esse motivo. Qual razão, qual motivo, salmista? Porque Deus é fortaleza, refúgio e é socorro. Por esta razão não temeremos. O temor, ele se dissipa diante do cuidado e da proteção e do socorro divino. O temor, ele cai por terra diante da manifestação do cuidado de Deus. Em outras palavras, o salmista está dizendo que as tribulações servem para nós aprendermos em Deus a lidar com os nossos medos. Você tem medo ou não? Só eu que tenho. Nós temos os nossos medos, os nossos temores, e Deus não quer que nós venhamos a ignorá-los, porque eles estão aí e são reais, mas Deus quer que nós venhamos a lidar com eles, a partir do cuidado, da proteção e do socorro divino, não na nossa força, não do nosso jeito, não fugindo deles ou ignorando eles, não, reconhecendo-os porque de fato eles estão aí, são reais, mas eles não são maiores do que o nosso Deus. Por isso ele diz: portanto, por essa razão não temeremos. Aí ele vai dizer o seguinte: ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Percebam aqui que são realidades externas. A natureza, a criação está totalmente sendo abalada.
Nós estamos inseridos nessa realidade, estamos nesse contexto. Olha só, a terra está sendo abalada, os montes estão sendo sacudidos, né? As águas estão em tumulto, toda a criação está dentro desse contexto de batalha e de guerra. Mas o salmista diz: não temeremos, ainda que isto aconteça, porque é um fator externo. Enquanto o mundo lá fora, a criação está sendo abalada, está sendo sacudida, eu estou seguro nas mãos daquele que é a minha fortaleza e o meu socorro bem presente. É isso que o salmista está dizendo. Então você pode olhar ao seu redor e ver que está tudo sendo sacudido e colocado de cabeça para baixo. A impressão que a gente tem em meio a esse contexto, essa realidade, é que está tudo errado. Tudo errado. Mas na verdade não é, irmãos. Está tudo dentro de um plano, de um propósito que Deus estabeleceu para nos ensinar a não viver com medo, mas viver na confiança. Isso é necessário. Sabe que eu sei que esse é um tipo de reflexão, vamos dizer assim, não vamos dizer que seja uma pregação, mas uma reflexão, até porque, eu estou sem relógio hoje eu estou sem relógio, a Ângela não está aqui, eu vou falar 2 horas. Aliás, está só eu aqui, nenhum dos outros pastores estão aqui, vou falar 3 horas. Você vai me aguentar, só lamento para você. Estou sem relógio, a Ângela não está nenhum dos pastores, eu vou falar até não aguentar mais. Não é que eu fique sozinho aqui. Vou ficar sozinho, né? Vou ficar sozinho. Olha só, Deus quer que a gente lide com essas questões, com essas realidades, a partir do fato de que Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso socorro bem presente. A sensação que nós temos em relação às circunstâncias, elas têm o seu nível de realidade, porque elas produzem em nós ou potencializam em nós sentimentos e emoções. Mas há uma realidade ainda maior, que é a realidade espiritual, a realidade de que Deus está conosco. E esta realidade da presença de Deus como nosso refúgio, fortaleza, deve determinar sobre a realidade terrena, porque o que determina sobre o natural é o sobrenatural. E nós somos sobrenaturais também. Nós não somos só naturais, nós somos também sobrenaturais, porque Deus habita em nós. E por isso o salmista diz: não temeremos. Não é que nós não vamos ter medo. Escute, o medo é um sentimento totalmente normal. E esses dias alguém veio a mim e disse assim: pastor, eu quanto mais eu oro, mais eu clamo, mais as coisas ficam piores, parece que está tudo dando errado. Eu disse: não, parece não, esse é o plano, esse é o propósito. O que eu faço? Não tenho o que fazer a não ser continuar confiando. O Deus da Bíblia não é aqueles que muitos por aí pregam que Ele faz assim e as coisas simplesmente mudam. Ele não faz mágica, Ele faz milagre. Ele intervém no tempo dEle, do jeito dEle, na maneira dEle, porque Ele é soberano. A nossa parte é continuar confiando, exercendo, mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio àquele terror, aquela coisa, não sei mais o que fazer, não tenho o que fazer. Você já está fazendo o que é certo, mas não é a questão simplesmente de só fazer o que é certo, é continuar fazendo o que é certo e colocar toda a sua expectativa naquele que é o teu refúgio e fortaleza e é o teu socorro. Deus não nos abandona em meio às tribulações. Ele não nos deixa em meio às tribulações, não. Ele continua presente. Ele só nos deixa perceber um pouco mais e ter uma maior percepção por um tempo das tribulações do que a sua própria presença, para nos mostrar que elas são reais, mas que Ele está no controle. O texto sagrado diz, no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Notem que o salmista, ele estava no verso 2 e 3, falando de fatores externos. A terra, está sendo abalada, os montes, os mares, Mas quando ele se volta para a cidade de Jerusalém,
que era o alvo do ataque, e escute isso, a cidade de Jerusalém era o alvo de ataque, de destruição do rei da Síria, mas era o alvo, o objeto do amor divino. Você entendeu? Enquanto que o rei da Síria queria destruir Jerusalém, e ele vinha fazendo isso, destruindo as outras nações, por isso que o salmista diz que a terra está sendo abalada, os mares, enfim, tudo está sendo abalado. A ideia ali é que ele vem destruindo tudo que é exército, derrubando tudo que é muralha, e não vai ser diferente com Jerusalém. Na mente dele não vai ser diferente com Jerusalém. Só que Jerusalém não é somente o alvo de destruição do rei da Síria. Jerusalém está debaixo dos olhos da quem ela é amada por Deus. Ela está debaixo dos olhos do Senhor. É alvo do amor, do cuidado e da proteção divina. Agora, traga isso para a sua realidade. Você é alvo do amor e do cuidado divino. Existem inimigos que vêm destruindo realidades ao seu redor e que têm como alvo destruir a sua vida, principalmente a sua vida com Deus. Mas você não é alvo somente da destruição do inimigo. Acima de tudo, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E o texto diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Mas como lá fora a destruição, e aqui tem um rio que corre e traz alegria. Por quê? A razão disso está no verso 5. Deus está no meio dela. Deus está no centro de Jerusalém. O rei da Síria não vê isso, não sabe disso, não tem ideia. Ele acha que simplesmente vai destruir mais uma cidade, vai derrubar mais umas muralhas, vai derrubar mais um rei e uma nação, mas ele não tem ideia. Ele acha que os deuses que estão em Jerusalém na mente dele são os deuses que ele está trazendo, são os deuses das outras nações. Não, mas o Deus que está no meio da cidade, no centro de Jerusalém, é um Deus invisível, mas é o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, o soberano de Israel, o guarda de Israel. E o texto diz que Deus está no meio dela, e por esta razão jamais será abalada. Tudo está sendo abalado ao redor de Jerusalém, mas ela permanece intacta. Por quê? Por causa do seu exército? Não. Por causa do seu rei? Não. Por causa que Deus está no meio dela. Você sabia que Deus habita na sua vida? Você tem certeza disso? Você crê nisso? Então entenda que, embora tudo ao seu redor possa estar sendo abalado, você permanece firme, porque Deus habita na sua vida. E não pode acontecer de que o inimigo saiba mais do que nós a respeito desta verdade. Nós não podemos apenas saber esta verdade, devemos trazê-la para a prática da nossa vida. Deus está no meio, Deus está no centro da sua vida, no centro da sua existência. Entenda isso. Então, ele vai dizer mais uma vez que a ajuda divina, que o auxílio, que o socorro divino vem logo antes do amanhecer. Em outra oportunidade, o salmista diz que o choro pode durar mas a alegria. Todos nós sabemos que o tempo de maior escuridão da noite é quando ela está no seu fim, os momentos finais, e logo em seguida vai amanhecer. Antes do amanhecer é o momento mais escuro da noite, porque a escuridão se intensifica, mostrando que logo em seguida vem o amanhecer. E por isso o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em outras palavras, quanto mais escuro fica,
mais próximo está do amanhecer. Você entende isso? Quanto mais a batalha se intensifica, mais perto do final ela está. E por isso o texto sagrado diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Antes do amanhecer já há uma intervenção divina. Antes do amanhecer já há um trabalhar divino. Nem o rei da Síria sabe ver, nem o rei de Israel está vendo. Ele já fez a sua oração, já colocou diante de Deus. Deus já estava trabalhando antes mesmo de ele orar. A oração do rei colocou Deus dentro do trabalho divino. E agora Deus continua trabalhando, mas o rei não vê. E assim acontece conosco. Nós não sabemos, não percebemos, mas o fato é de que Deus está trabalhando a favor daqueles que nele esperam e que nele confiam. Ele está trabalhando em nosso favor para o louvor da sua glória, por uma única razão: nós somos propriedade exclusiva de Deus. E a sua intervenção se antecipa. Aí mais uma vez ele vai dizer no verso 6: bramo nações, reinos se abalam. As nações, elas estão numa expectativa, porque o rei da Síria vem tomando todas as nações, os reinos vêm sendo abalados, e o que as outras nações estão pensando não vai ser diferente com Jerusalém. Só que Jerusalém é guardada e protegida por Deus. E quando o texto diz que bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus está usando Jerusalém como testemunho para as outras nações, de que aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos, envergonhados, decepcionados. Nós somos diferentes. Por isso, quando passamos por adversidades e lutas, escute isso. Os olhos de muitas pessoas estão sobre nós, para ver o que vai acontecer. Porque para eles nós somos doidos e loucos por manter a nossa confiança e a nossa esperança e expectativa em Deus, não vendo nada, não percebendo nada. Muito pelo contrário, as circunstâncias e situações estão só piorando, e nós continuamos declarando a nossa fé, a nossa confiança, louvando a Deus. Bom, das duas uma, ou nós somos totalmente doidos, loucos, realmente perdemos o senso da razão, as coisas, perdemos tudo que é de coerente com a realidade da vida, né? Ficamos doidos. Ou de fato nós estamos exercendo a nossa fé e Deus está em nosso favor, e a qualquer momento levantará a sua mão e será de testemunho para os outros de que aqueles que confiam nele jamais serão confundidos. As nações viram que o rei da Síria veio contra Jerusalém, e que Jerusalém foi protegida, foi guardada não por um exército, mas por um anjo. Portanto, pessoas vão ver, como já estão vendo, já viram muitas vezes, no exercício da sua fé, o cuidado de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Como pode? Como é que pode? Não sofreu nada. Como que pode? Passou por isso, passou por essa situação, viveu toda essa tragédia e continua firme. O sorriso é verdadeiro, a alegria é verdadeira, não há nada de falso ali, é verdadeiro. Por quê? Porque é sobrenatural. É Deus na sua vida. Você entende isso? E o texto sagrado então vai fazer uma outra declaração de fé que se repete no verso 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. Mas o que significa essa expressão? O Senhor dos Exércitos é o Senhor da guerra. Isso significa que todas as guerras estão sob o cuidado e a soberania divina. Quem conduz e dirige as guerras é Deus. O rei da Síria achava que ele é que estava conduzindo as guerras, porque ele estava vencendo tudo. Ezequiel, na sua mente humana, ele entendia que ele já tinha perdido a guerra, porque ele não tinha exército capaz de enfrentar o rei da Síria. E então diz: eu sou o Senhor dos Exércitos.
Eu sou o Senhor da guerra. Ele é o Senhor dos exércitos celestiais, por isso Ele enviou um anjo. E Ele é o Senhor dos exércitos de Israel, porque Ele é quem dá vitória a Israel. Escute, o Senhor dos exércitos é o Senhor da tua vida. Se preciso for, Ele vai enviar anjos a teu favor. Pastor, eu nunca vi um anjo. Eu também não. Eu também nunca vi. Mas eles existem. São ministros de Deus que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Você vai herdar a vida eterna? Então eles estão trabalhando a teu favor sob as ordens de Deus. Mas eu nunca vi, pastor. Eu também não. Mas eles são reais. E Ele é o Senhor da sua vida. E entenda que Ele está à frente de toda e qualquer batalha que você enfrenta. Ele está à frente. Ele conduz. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Correr para Ele é a expressão máxima de fé. Então Deus, nesse momento, chama o povo para contemplar, no verso 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, isto é, vejam o que o Deus de Jacó, o refúgio de Israel, o socorro bem presente, a fortaleza, está fazendo em favor do seu povo. Abra os olhos e vejam, olha, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O texto está dizendo que o Senhor está nos convidando, convidou Israel e nos convida, olha, agora vocês veem como que eu dou fim a toda guerra, a toda batalha. Isso significa que, em primeiro lugar, toda batalha tem um começo e um fim. Ela não veio para durar para sempre. E que quem coordena, quem rege sobre isso é o Senhor dos exércitos. E Ele nos convida a prestar atenção na sua intervenção. Quando clamamos, quando oramos, quando depositamos a nossa confiança nele, Ele age em nosso favor. Nossos olhos são abertos para ver o seu agir, para o louvor da sua glória. Ele é um Deus que se manifesta em suas obras. Quantas curas, quantas libertações, quantas orações respondidas, quantos livramentos, quanto consolo, quanto conforto, quanto fortalecimento da parte de Deus. E por isso o texto diz que Ele é que dá fim, Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, que era um instrumento de guerra, queima os carros no fogo. A bem da verdade, Israel não podia fazer isso, ele não tinha exército para isso. Então Deus está dizendo, o que vocês não podem fazer, eu faço. Nunca tente fazer o que você não pode fazer. Faça somente aquilo que o Senhor disse para você fazer. E deixe o que você não pode para Ele fazer. Porque milagre é responsabilidade dEle, não nossa. Deixa que Ele faça. Simplesmente diga para Ele, Senhor, eu não posso fazer. Eu não tenho condições de fazer. E Ele certamente vai abrir um sorriso para você, porque diferente de mim, graças a Deus, Ele vai abrir um sorriso para você e vai dizer, eu sei que você não pode, mas eu faço por você. Não tente fazer o que você não pode. Faça somente aquilo que Ele orientou você a fazer. E aí então Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Cessem as atividades belicosas. Entenda que existe um tempo na guerra em que você tem que parar de lutar. Você já lutou o que tinha que lutar? E vai chegar no momento em que você vai ter que parar de lutar. Mas quem diz isso para você é Deus, porque é Deus que está falando aqui. Aquietai-vos, cessem com a guerra. Cessem, parem de guerrear. Em alguns momentos, Israel saiu para a guerra
E o Senhor disse assim: olha, vocês não vão usar o exército, chamem os levitas e comecem a cantar para mim aí, e que o resto eu faço. Você já imaginou um exército bem armado, cantando, para enfrentar um outro exército, que nem cantar sabe, só sabe a arte da guerra? E Deus diz: vocês só vão cantar, e eu vou dar o livramento para vocês. Existem momentos, em algumas circunstâncias da guerra, no período de batalha, em que Deus diz para nós: pare de guerrear. Você já guerreou o que tinha que guerrear. Fique quieto. Pare. Sabe, essa ordem de Deus para a nossa geração é extremamente desafiante, porque a nossa geração acredita que sinônimo de sucesso, de ser bem sucedido, é estar agindo, aquela coisa, estar fazendo, estar realizando. E aí Deus diz: separa, fica quieto, dá um tempo. Eu tenho certeza que Deus está falando nessa tarde. Entenda o seguinte: se você não parar, Deus vai te parar. Vou aproveitar que minha esposa não está aqui. Vou falar um pouquinho nela, não dela. Que tem gente de olho aí, porque quando ela chegar, o pastor falou. A Ângela teve, a última crise que ela teve na coluna, ela ficou 30 dias de cama. E eu e Daniel fizemos as honras da casa, sem saber fazer nada. Que maravilha, caos estabelecido. Dei banho na Ângela na cama, porque ela não podia sair da cama nos primeiros 15 dias. No 16º dia que ela pôde um pouco se mexer, que ela disse: agora eu posso ir até o banheiro, e com muita dificuldade. Você imagina, nós estávamos no quarto, nosso quarto, logo em seguida o banheiro. Nós levamos 30 minutos para chegar no banheiro. No meio do banho deu uma crise. E como ela estava, eu tive que levá-la até o quarto e colocar na cama. E ali eu tive uma lesão na coluna. Esses 30 dias, em um dos cultos na nossa igreja, momento de oração, uma diaconisa chegou no momento de oração e eu perguntei para ela qual que seria o pedido de oração. Ela disse assim: pastor, eu estou com um sério problema na coluna e preciso começar um tratamento, mas eu creio que o Senhor pode me curar. Orei por ela e Deus curou. Nesses 30 dias, não teve um dia que eu não orasse pela minha esposa, mas Deus não a curou. Não é coisa de doido? Mas depois passou o tempo, em uma de nossas conversas ela disse: Deus me parou. Para me mostrar que é Ele que faz e não eu. Se Deus mandou você parar, você tem que parar. Ele sabe o porquê. Se você não parar, Ele vai te parar. Mas Ele faz isso com amor, com delicadeza. Mas Ele faz. Depois você segue. Quando Ele mandar você seguir. Você entende ou não? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nossas batalhas enfrentadas debaixo do cuidado e da provisão e do socorro divino, vivendo a intervenção divina em um momento oportuno, são usadas como testemunho para os outros de que Deus é real e verdadeiro. Não perca a oportunidade de crescer em meio à batalha, em meio à guerra,
debaixo do cuidado e da provisão de Deus. Então o salmista encerra, e eu aqui encerro, para a alegria de muitos: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É uma boa dica para a gente começar pela manhã, logo pela manhã. Senhor, eu te dou graças porque Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente, Senhor. Obrigado porque Tu estás comigo, Senhor, Tu és o meu refúgio. Você já imaginou começar todas as manhãs assim, falando com Deus? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. E se você porventura estiver enfrentando alguma batalha, presente diante do Senhor e diga para o Senhor: Senhor, eu não vou desistir, não vou retroceder, vou enfrentar essa batalha e aprender o que o Senhor quer me ensinar, porque Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro bem presente. Pai, nesta tarde, nós Te damos graças por Tua presença em nós, por Tua presença conosco e sobre nós. Te damos graças, ó Deus, porque em meio às tribulações, em meio às guerras e batalhas desta realidade terrena, Senhor, não estamos à mercê das mesmas. Não fomos entregues, ó Deus, e deixados lá, muito pelo contrário, Senhor. Tu estás conosco. Tu habitas em nós, ó Deus. E, ó Deus eterno, nos concede, Senhor, a graça de crescermos e de avançarmos no que diz respeito à nossa confiança e dependência em Ti, Senhor. E vivenciarmos em cada batalha, Senhor. Experimentarmos em cada batalha o quanto de fato, ó Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, engrandecido em cada batalha, nesta tarde aqui apresentada diante de Ti, Senhor. Que os Teus filhos e filhas sejam fortalecidos, ó Deus, e saiam destas batalhas melhores do que entraram, ainda mais confiantes e dependentes do Senhor, ó Deus, louvando e bendizendo o Teu nome, para o louvor da Tua glória. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.